Estou aqui novamente conversando, né? Hoje é quinta-feira. Graças a Deus estou bem. E eu estava conversando alguns pontos, né? Alguns aspectos com o meu irmão. Então a gente sempre conversa bastante, né? Bate bastante papo, né? Sobre a vida, sobre alvos, sobre rotina, sobre o fato de ser CLT, enfim. E a gente está falando sobre a importância da leitura, né? Como repertório. Quando a gente lê muito, a gente não enxerga a situação atual, as ruas feias, pessoas que têm comportamentos que a gente não gosta, né? Dificuldades que a gente passa. Quando você lê muito, você transcende mentalmente. Então você enxerga além do óbvio. Você pode estar passando dor, separação, brigas, parte financeira não está saudável, né? Então, quando você tem um repertório muito grande, né, importante, você pensa além do óbvio. Então isso te dá força para seguir a vida, seguir em frente, né? E ver que essa vida não é só isso, né? Então a gente tem esperança de vida futura, vindoura, né? Recentemente eu estou lendo um livro, esse ano eu li 2 já, né? Eu reli pela, acho que 12ª vez, eu acho, o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é o Rich Dad, Poor Dad, em inglês. Então às vezes eu tenho também esse hábito de ler um livro em português e depois eu leio esse mesmo livro em inglês, né? Porque às vezes o que o autor ele quer passar em um outro idioma é um pouquinho diferente, ou então tem mais peso, algumas frases, enfim. Então eu gosto bastante de também fazer isso quando eu posso, tá? E eu tô lendo agora um livro muito bom sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. E eu já fui em alguns psicólogos, né? Então era sempre caro, né? Brasil, essa realidade horrível, né, que a gente vive, que tudo é caro, tudo faz falta, né? Psicólogo é bom, mas assim, o valor das sessões não é tão assim, acessível, né? Claro, os bons psicólogos, né? Não estou falando de recém-formados. Esse livro da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental for Dummies, né? Traduzido para o português para leigos, é um dos melhores livros que eu já li, pessoal. É um dos melhores livros que eu já li, sem brincadeira, né? Ele dá ferramentas para você fazer a gestão das suas emoções, alterar comportamentos que a gente tem quando a gente sente determinadas coisas, né? Então, esse livro vale, eu acho que por 500 sessões de terapia, sem brincadeira. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ler dele, tá? Posso até deixar o link desse livro na descrição desse vídeo, né? E eu tô gostando bastante. Depois que eu terminar ele em português, eu vou baixar a versão em inglês e vou ler também, né? Então, assim, o que me salvou da realidade em que eu vivo, às vezes até coisas simples, ruas feias, né? O Brasil costuma ser feio, né? Algumas coisas. Rua feia, gente feia na rua, carro feio, muro pichado, isso tudo influencia na nossa vida, né? O nosso humor. Então, quando você lê, quando você tem repertório, você transcende isso, né? Então, assim, uma provocação que eu queria fazer é que, cara, tenha o hábito de ler bastante. Existem pessoas que falam, né? Eu até corto o cabelo, né? Numa moça aqui na cidade que eu moro. Ela fala: mas não, você lê 20 livros, mas é mais fácil você pegar 1, 2 que você absorve mais. Gente, simplesmente o fato de você passar o olho pelas palavras, exemplo, você lê lá paralelepípedo, né? Quando o seu cérebro ele reconhece isso e você lê, ele vai puxar todas as menções que você já ouviu essa palavra na sua vida e vai limpar as trilhas do seu cérebro, né? Então ajuda muito, né? Nem que você não se concentre muito, nem que você não consiga reter, pelo menos nesse princípio do hábito da leitura, nem que você não consiga reter muito,
Mas o simples hábito de ler, ele melhora a sua ansiedade, você tem um repertório maior, né, de assuntos, você consegue se comportar de uma forma mais educada junto às pessoas, né? Se comporta de uma forma muito mais assertiva na sua vida, né? Então o hábito de leitura é importante, né? Então esse ano eu tenho o alvo de bater o recorde de livros lidos, né, que eu tenho. Então assim, desde 2018 eu tenho lá um históricozinho de livros que eu li versus número de páginas que li também, né? Então assim, fora o número de livros que eu leio, eu também tomo nota do número de páginas que eu leio também, né? Para mim saber quanto que eu li. Às vezes um livro de 500 páginas vale mais do que 2 livros de 180 páginas, né? Esse que é o sentido que eu tô querendo passar, tá? Então, gente, é isso, né? Então, todo dia eu vou tentar passar um pouco, né? O que eu sinto, as minhas ideias, né? E eu acho que esse hábito de leitura, pessoal, se a gente quer ver o país crescer, sabe? Se a gente quer melhorar, se a gente quer também inspirar outros, cara, leia bastante, vale a pena. É barato, né? E leia também a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Então, assim, mesmo que você não creia em Deus, né? Pelo menos ainda, eu creio em Deus, claro. Mesmo que você tenha ainda resistência, ache difícil, que você leia, sei lá, um capítulo por dia, um versículo por dia, já ajuda você, tanto espiritualmente, contra ansiedade, estresse, te dá esperança, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tinha muito medo da morte, assim, é algo que infelizmente ela vai ocorrer para todos nós, né? Eu sinto muito por isso, eu fico muito triste de a gente viver essa realidade, mas é algo que infelizmente a gente tem que se conformar, né? Mas a Bíblia dá esperança pra gente, né? De uma vida futura, vindoura, né? Então assim, o simples fato de você ler a Bíblia um pouquinho, que seja 5 minutos por dia, já é algo, né? Às vezes a gente quer ler bastante, às vezes a nossa vida é corrida. Gente, hoje a gente tem, por mais simples e humilde que a pessoa seja, ela tem um smartphone, ela tem um celular, então ela pode baixar um aplicativo da Bíblia, né? Os meus pais mesmo, eles são testemunhas de Jeová, então eu tenho um aplicativo do JW, né? Que é o Jehovah Witness. E leio a Bíblia, às vezes um segundinho que você tá numa fila de um supermercado, né? Esses tempinhos ociosos, sabe? Às vezes trânsito, eu escuto bastante áudio, bastante vídeo no trânsito, então me ajuda bastante, sabe? Então assim, gente, ó, a dica é: leia bastante esse ano, tente ler e tome nota, né, dos livros que você leu, da quantidade de páginas que você leu também, né? E pro outro ano, 2027, você tenta pelo menos bater o mesmo número ou passar um pouquinho, né? Eu acho que é uma meta saudável, você tentar bater, né, e ultrapassar a quantidade de páginas e quantidade de livros que você leu no ano, né? Então é um hábito saudável e essas métricas me tiraram do tédio, né? Porque às vezes a gente tem tédio, né? A gente acha que a nossa vida não está andando. E quando você consegue aferir diversos dados da sua vida, exemplo, atividade física, quantos quilômetros eu caminhei esse ano, exemplo, né? Quantos livros e quantas páginas eu li esse ano. Então isso te motiva, te anima e te dá aquela impressão de progresso, né? Que é o que libera hormônios no seu corpo, né? Dopamina, serotonina, né? Endorfina também, hormônios do prazer, da sensação de bem-estar, né? E fora que outro ponto importante que a leitura traz, exemplo, né? Eu li isso também. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de pensar, exemplo, em uma hora, mais de 60 mil palavras, exemplo. E quando você lê em uma hora, você consegue ler uma quantidade bem menor de palavras por hora. Então só esse fato você já vai estar acalmando o seu sistema nervoso, só porque você está cadenciando o seu pensamento de uma forma pausada, né? De uma forma contínua, sem estresse, sem muito estímulo.
Então, se não bastasse os benefícios da leitura por si só, ajuda muito contra o estresse, a ansiedade, né? Então, realmente, é um hábito que eu até queria compartilhar, que eu quero, e eu tenho esse alvo de esse ano bater o meu recorde pessoal de leitura, tá? Pode ser que eu fique pessoa, assim, simples, exemplo, financeiramente falando a vida toda, pode ser que sim, né? Mas intelectualmente eu me recuso a ser simples. Intelectualmente eu me recuso a ficar no mesmo estado, né? Eu não quero ter o mesmo cérebro do ano passado. Eu quero crescer, evoluir como pessoa, né? Com dados e saber de bastante coisa, né? Tentar auxiliar também o próximo, né? Então fica a dica para vocês também, tá? Então eu acho que esse é um hábito que, e outra, é um hábito que muda vidas, né? Muita gente estuda para concurso público, né? Muita gente consegue fazer faculdade e faz bem e tem boas notas porque tem o hábito de leitura. Quem lê bem geralmente consegue ter hábitos de estudo mais produtivos, né? A pessoa consegue reter melhor o conteúdo, fazer resumos de forma muito mais assertiva, muito mais eficaz, né? Para passar em provas, né? Tem até algumas provas que eu estou vendo, né? Alguns concursos, algo nesse sentido que eu quero fazer. Então eu estou tentando também estudar, né? Então assim, enfim, ou eu consigo as coisas, os meus alvos, ou eu vou morrer tentando. Então eu acho que assim, a gente tem que ter esse compromisso, né? Esse, entre aspas, esse mantra, né? Conosco mesmo, que a gente tem que ter o compromisso de tentar, pessoal. A gente não pode se satisfazer assim, ah, não, é muito difícil, eu não consigo, eu nasci assim, a cidade minha é X, o país é com essa situação, eu não tenho capacidade. Olha, isso é tudo crenças limitantes, né? Então, intelectualmente, você pode sim transcender, lendo bastante, né? E eu torço para que você tenha esse alvo e você conquiste isso, tá? Falando um pouco sobre o canal, né? Inicialmente eu ainda estou sem nicho, eu não escolhi um nicho para que eu queira fazer vídeos, né? Mas eu sempre gostei da plataforma, sempre quis agregar valor de alguma forma para alguém, né? De uma forma bem global, né? Um objetivo. E eu espero que eu encontre esse nicho e siga por ele. Por enquanto, eu tô fazendo vlogs, né? Falando as coisas que eu julgo importantes para compartilhar com vocês, né? E falando com vocês também é uma forma de terapia para mim. Então, ao invés de eu pagar terapia, né? E ficar apertado e tal, e às vezes nem é tão bom assim, uma forma de terapia é conversar com vocês, com quem quer que esteja assistindo, e tentar auxiliar vocês aí, tá? Bem, gente, espero que vocês exerçam esse hábito. Se não tem o hábito da leitura, reflitam com carinho nisso, quão impactante pode ser, tá? E quando vocês leem, vocês acabam influenciando pessoas, né, familiares e pessoas ao seu redor para que façam a mesma coisa. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus, né? E que Deus abençoe a gente esse ano, esse dia, né? E força e honra a todos.